Quer o meu conhecimento para cuidar do seu dinheiro? Então você precisa entrar na Comunidade Mira. Lá você tem plataforma integrada com a B3, diga adeus às suas planilhas, carteiras recomendadas pelos nossos analistas, é só você copiar e colar, e um clube de descontos que praticamente paga a mensalidade. É organização, rentabilidade, economia, tudo num só lugar. Clique no link e vem fazer parte da família. Diferente de tudo que todo mundo fala por aí, eu vou te explicar agora como eu começaria a investir se eu tivesse R$0 de patrimônio e apenas uma renda. Porque você precisa de dinheiro para poder economizar e assim começar os seus investimentos. Diferente do que todo mundo acaba falando por aí, assessor de investimento, gerente de banco, todo mundo vai fazer uma carteira assim assado. O que você precisa primeiro é ter uma meta para que faça sentido você investir. A primeira meta de todas, se você está começando, se chama reserva de emergência. Depois dessa meta, você pode ter uma segunda meta que se chama independência financeira. Mira, como é que a gente faz essas contas? É o que eu vou te mostrar agora. E para isso, eu vou usar a minha calculadora dentro da Comunidade Mira, que é essa daqui. Dentro da Comunidade Mira, eu entro em metas, já para criar essa meta. E que meta que eu vou criar? Reserva de emergência. O que você precisa pensar na reserva de emergência? Quanto eu tenho de custo de vida? E aqui vai a primeira lição. É custo de vida, é gastos fixos. O que é gasto fixo? É aluguel, é condomínio, é escola das crianças, é plano de saúde, é aquilo que você vai pagar todos os meses, conta de água, de luz. O que não é gasto fixo é aquilo que você faz esporadicamente. Ah, você sai para jantar para um restaurante, você viaja. Isso aí são gastos variáveis. Você tem que separar. Por que você tem que separar? Porque se a coisa apertar, você perdeu o emprego, você não vai ficar luxando por aí no restaurante, viajando, ou pelo menos não deveria, né? Você não vai fazer nada disso. Só que os seus gastos fixos você vai manter. Você não tem como ir morar embaixo da ponte, você vai continuar pagando ali ou aluguel, ou condomínio, ou prestação, as coisas que você tem para moradia, para alimentação. Então esses são seus custos fixos. Quando a gente fala de reserva de emergência, é um dinheiro capaz de suprir seus custos fixos por um período. Normalmente, se você é um funcionário CLT, carteira assinada, a gente fala em mais ou menos 6 meses de renda garantida, de custos fixos garantidos. Se você é servidor público federal, pode ser ali uns 3 meses, porque dificilmente você vai perder seu emprego, mas a reserva de emergência serve para atender outras coisas. Ah, Mira, eu sou profissional liberal, um dentista, um médico, um engenheiro, advogado, sei lá, qualquer atividade, Uber. Se você é um profissional liberal, depende do seu trabalho para ganhar dinheiro, você deve ter de 12 a 24 meses de reserva de emergência, a depender muito da sazonalidade. Ah, eu presto serviço, mas eu tenho contratos de 1, 2 anos com alguma empresa. Então você tem uma receita ali mais ou menos previsível. Você não precisa de 2 anos de reserva de emergência, 1 ano. De repente, se você tem muitos contratos, toda a sua renda vem desses contratos, você pode ter ali os 6 meses normais que um CLT teria, tá? Então isso é o quanto você precisa ter acumulado em relação ao período. Mira, como assim? Quanto eu teria acumulado? Se são 6 meses, o período que você tem que cobrir, você tem que multiplicar isso vezes o seu custo de vida. Vamos simular aqui. Imagina que eu tenho um custo de vida de R$5.000. A reserva de emergência vai ser de 6 meses, ou seja, 5 vezes 6, 30. Qual é o seu desafio? Você precisa acumular R$30.000 para ter a sua reserva de emergência. Quanto você vai colocar todos os meses? Você precisa colocar um dinheiro aí para poder criar a sua reserva de emergência. Vamos dizer que você vai colocar R$1.000 todos os meses. Durante quanto tempo? Durante 2 anos. Beleza. A própria calculadora já pensou 5 vezes 6, 30, é o total que você tem que acumular. Ela já me mostra que aporte mensal R$1.000 vezes 2 anos, ou seja, 24 meses, você vai acumular R$24.000 e esse dinheiro tem que ir rendendo para virar os 30 mil. A calculadora de metas aqui da Comunidade Mira já diz, você precisa de um retorno de 25,12% para ter esse seu objetivo. Se você aumentar o prazo, vai precisar de uma rentabilidade menor. Vou até colocar aqui em meses, e aí não vou botar 24 meses, vou botar 28 meses,
E ela fala aqui, ó, você precisa de uma rentabilidade de 6,25%. Qualquer renda fixa hoje consegue te dar isso. Se eu botar 27 meses, já está ali em 10%. Renda fixa também te atende com tranquilidade. E ela já mostra qual é a grande sacada aonde você deve investir em renda fixa de alta liquidez. Que tipo de investimento é esse de renda fixa de alta liquidez? A gente está falando de CDB de liquidez diária, você encontra no Itaú, você encontra no Inter, você encontra no BTG, que são certificados de depósito bancário, que é o CDB, que você vai investir em algum banco e ele tem liquidez diária. O que é isso? Você pode resgatar esse valor a qualquer momento. Ele vai ter um vencimento para anos à frente, mas o importante é a liquidez, que é quando você pode pegar de volta esse dinheiro, e é importante que você possa pegar isso a qualquer momento, seja no dia, no máximo no dia seguinte, mas o normal do liquidez diária é que você receba no mesmo dia. Tem alguns bancos que te permitem até sacar esse dinheiro que está investido no final de semana, na madrugada, à noite. Essa é a característica mais importante da reserva de emergência, que é você ter o dinheiro de volta no momento que você precisar. Outro ativo que cabe nessa meta é o Tesouro Selic, porque você pede o resgate num dia, ele volta no máximo no dia seguinte, então ele também tem alta liquidez. E aqui vem o grande pulo do gato, que eu falei no início do vídeo, que todo mundo te ensina a fazer errado. Quando você olha a meta como algo maior, algo global, você entende que essa meta, ela também é uma carteira. E você pode ter um CDB do Itaú, você pode ter um Tesouro Selic, você pode ter um CDB do Inter, do BTG, tudo isso dentro da mesma caixinha. Você não precisa ter um único CDB nessa reserva de emergência. Inclusive aqui na comunidade Mira, a gente pode escolher quais os ativos eu quero colocar. Por exemplo, eu vou colocar um Tesouro Selic 2027, um Tesouro Selic 2029 e um Tesouro Selic 2031. Pronto, já coloquei aqui os tesouros que eu tinha. Só que só nesses títulos do Tesouro eu tenho 40 mil aqui, nessa conta fictícia. Não é que eu tenha, porque essa conta não é minha, isso aqui é só uma conta de teste. Tem 40 mil, então eu nem preciso desse dinheiro todo. Eu vou tirar um deles, pronto, tem 38 mil, vou tirar outro, beleza, tem 31 mil. Mesmo assim eu já atingi a minha meta. Inclusive a plataforma já diz aqui, ó, você já atingiu a sua meta. Vamos dizer que eu queira 12 meses, então. Aí ela falou, ó, se você quer 12 meses, qual o período que você vai ficar aportando? Eu vou botar aqui 20 meses, que eu vou ficar aportando R$1.000 todos os meses, durante 20 meses, para acumular 60 mil reais, porque agora, na minha simulação, a reserva de emergência, ela é de 12 meses, os 5 mil reais de custo de vida, que dá um total de 60 mil. A própria calculadora já disse, ó, você precisa de 11,49% de rentabilidade para atingir esse retorno. Esses investimentos estão pagando mais do que isso, o Tesouro está pagando mais do que isso, então, com tranquilidade, eu só preciso finalizar. Minha meta já está aqui criada, já está, boa parte dela já foi atingida e eu posso controlar. E aí você vai ficar me perguntando, Mira, mas eu não tenho só a reserva de emergência como meta, eu tenho também a independência financeira. Se você não tem, é importante que você tenha. Por isso que eu digo, se eu estivesse começando hoje, primeira coisa, vamos fazer o colchão de segurança, reserva de emergência. Segunda coisa, independência financeira, porque você não quer trabalhar para sempre, o INSS não vai ser suficiente. INSS, se você não sabe, significa isso não será suficiente. Então você não pode contar com o INSS. O INSS não vai quebrar, muita gente fala isso, o INSS não vai quebrar. O que vai acontecer? O INSS não vai ter dinheiro e ele vai falar assim, agora você vai se aposentar com mais tempo, a gente vai ter reformas da Previdência e você vai precisar de mais tempo. Daqui a pouco você vai se aposentar com 100 anos e vai viver até 110. Aí a galera vai estar vivendo até 130, vai se aposentar com 110. Essa vai ser a realidade, você vai ter que trabalhar até ficar velhinho. Se não é isso que você quer, você precisa da sua independência financeira. Como você vai criar a sua independência financeira dessa maneira e quais ativos você vai colocar? É desse jeito aqui. Vou criar aqui a independência financeira, essa é a minha meta. Eu não tenho nenhum investimento, essa é a premissa. A ideia, estou começando do zero. Qual a renda futura que eu desejo? Eu gostaria de lá no futuro ter uma renda de 5 mil reais, que é o meu custo de vida hoje. Beleza. Quanto eu vou colocar todos os meses? Eu vou colocar 500 reais. Por quê? Vou colocar um valor menor, porque eu tenho muito tempo, mais de 10 anos para atingir essa meta. Pelo menos
essa ideia. Qual a duração? 10 anos. E aqui tem uma informação muito importante. Taxa de inflação. Por que taxa de inflação? Porque você tem que pegar a renda desejada e pensar que essa renda que você quer receber hoje, ela precisa ser maior lá na frente, porque a gente tem um efeito da inflação. E por isso a calculadora da comunidade, ela já faz esse cálculo, ela já pensa assim, ó, os 5 mil que você cria hoje, daqui a 10 anos, você precisa receber, sei lá, 7 mil, 8 mil, é um valor maior. E quanto você precisa ter acumulado, investido para essa meta de independência financeira? Professor Mira tem uma regrinha que é 200 vezes o valor que você quer ter de renda. Por que 200 vezes? Da onde sai esse número? Simples. Quando eu multiplico por 200, é a mesma coisa que eu disser para você que você vai ter uma renda, uma carteira que consiga te gerar de renda 0,5% ao mês. 0,5% ao mês é o que a poupança te dá hoje. É a regra ali da poupança. Só que você não vai buscar 0,5% ao mês, você vai buscar mais. Você vai buscar 0,7, 0,8 e você vai viver com 0,5% e essa diferença, esses 0,2, 0,3 a mais, você vai reinvestir para que o seu patrimônio continue crescendo, mesmo com você recebendo uma renda. Essa é a minha ideia de independência financeira. Criar uma carteira de investimentos com esse objetivo, para que você consiga todos os meses ter esse crescimento e depois ter essa renda. Beleza, a ferramenta aqui da comunidade já diz quanto eu preciso de retorno. Eu preciso de 62% de retorno para que eu atinja esse valor. Que valor? Se eu falei que são 5 mil de renda desejada e eu preciso multiplicar por 200, eu preciso de R$1 milhão. Vou partir do zero e vou chegar a R$1 milhão, botando R$500 todos os meses. Se o prazo for de 10 anos, você vai precisar de um retorno anual de 62%, o que é absurdamente alto. Só para você ter um parâmetro, o Warren Buffett ele conseguiu um retorno em mais de 50 anos de 20% ao ano. Então como é que você vai conseguir durante 10 anos 60% se você não é o Warren Buffett? Então vamos fazer o quê? Vamos aumentar o prazo ou aumentar o aporte. Mas eu não sei se você tem mais dinheiro para aumentar o aporte, então o mais fácil é aumentar o prazo. Vamos aumentar para 20 anos. Quando eu coloquei 20 anos, o teu retorno necessário caiu para 25%, o que é muita coisa, mas já melhorou pra caramba. Se a gente colocar 30 anos, você precisa de um retorno de 16%. Ainda é um retorno alto, mas já ficou muito mais factível o que você precisa fazer. E aí tem um outro pulo do gato, tem um outro segredo. Eu vou deixar aqui 30 anos, pensando que está partindo do zero e vai botar só R$500 todos os meses. Só que nesses 30 anos, o que você vai fazer? Você vai se desenvolver, você vai cortar gastos, vai fazer renda extra, vai aumentar o seu salário, vai reduzir as suas despesas e isso vai te permitir aportar um valor muito maior. Então você vai conseguir atingir o seu objetivo, não porque você vai só buscar investimentos com melhor retorno, e também vai, inclusive na comunidade Mira tem as carteiras recomendadas para que você tenha os investimentos, mas mais do que isso, mais do que buscar investimentos, você vai aportar mais. Eu vou colocar aqui, 10 anos e um aporte de R$1.000 para que você entenda o valor disso. Com 10 anos, antes era 65% que você precisava de retorno anual, agora é só 48%. Se eu botar 20 anos com esse aporte de R$1.000, o retorno que você precisa é só de 19%. E se eu colocar 30 anos, o retorno que você precisa é de 13%. Então é um retorno muito menor que talvez a renda fixa no longo prazo até consiga te dar, mas a gente está falando de retornos menores. Por quê? Porque eu estou colocando um aporte maior. Então pensa que o aporte ele vai ser o mais importante nesse período. Quanto mais você aporta, mais dinheiro você acumula. A gestão da carteira passa a ser mais importante depois de um volume significativo. Mira, quanto? Se você vai aportar R$1.000 e já tem 100 mil acumulados, o seu aporte só representa 1% da sua carteira. Ele já não faz tanta diferença se você vai aportar ou não. Agora, se você botar o seu dinheiro no lugar errado e cair 10%, você perdeu quase que um ano inteiro de aporte. A gestão da carteira ela é mais importante que o aporte,
quando você passa a ter um valor significativo acumulado, que não é o nosso caso. Mira, quais os ativos você investiria se estivesse começando hoje? Se eu estou começando hoje, simplesmente sem patrimônio nenhum, só fazendo aporte, eu começaria investindo em ações, somente em ações, porque eu não preciso de dividendos, então eu não pensaria hoje em fundos imobiliários e eu investiria nas ações da base. O que é base? A base para investir em ações é a minha técnica, que consiste em investir em bancos, água e saneamento, seguradoras e elétricas. Quais? Você pode pegar as 3 maiores de cada um desses setores. Água e saneamento e seguradoras só tem 3, então você nem tem muito o que escolher. Bancos, você pode pegar os 3 maiores e as elétricas também as 3 maiores. Quantos ativos eu tenho que ter na carteira? Você pode ter 3 de cada uma dessas empresas, totalizando 12 empresas. Mira, mas os R$500 que eu vou aportar, que foi a primeira simulação, ou os R$1.000, eles serão suficientes? Serão, porque você pode comprar no mercado fracionário. Você bota o código da empresa e a letra F. Por exemplo, um banco grande é Bradesco. Aí você pode botar BBDC3F ou BBDC4F. Normalmente a BBDC3 é um pouco mais barata. Então você pode botar BBDC3F de fracionário e aí você consegue comprar uma única ação. E se você fizer isso com as várias outras empresas que eu falei, umas 12 empresas, você vai conseguir comprar uma de cada, totalizando aí menos de R$500, que é o seu aporte. Bem menos, na verdade, que é o valor do seu aporte. Assim você já constrói a sua carteira para longo prazo, pensando na independência financeira, desde que o seu aporte consiga cobrir uma parte para independência financeira e a maior parte para a reserva de emergência. Essa parte que vai para a independência financeira, ela é só para te dar um gostinho de estar construindo, você já entender, até para que você faça renda extra, se motive para terminar logo a sua reserva de emergência e aí colocar todo o dinheiro na independência financeira. Mira, eu tenho outras metas. Que outras metas? Você quer viajar? Você quer trocar de carro? Você quer fazer uma festa de aniversário para os seus filhos? Tudo isso são metas que você pode criar, inclusive, aqui dentro da comunidade. Só que você tem que pensar que você tem dinheiro para aportar para essa meta? Tenho. Qual investimento eu faria para uma meta de trocar de carro daqui a 3 anos? Renda fixa. Para investimentos de curto e médio prazo, a renda fixa é a solução. Se a gente fala de renda variável no curto e médio prazo, a gente está falando de trade e aí você já vai fazer uma coisa que você não entende. Então você vai escolher títulos de renda fixa. Vai aqui um pulo do gato. Se você for escolher títulos de renda fixa, procure no mercado secundário das corretoras. Tem aula sobre isso dentro da comunidade Mira, na parte de aulas, de cursos, tem aula mão na massa, mas só para resumir para vocês, mercado secundário de renda fixa é o mercado da dor de barriga. A galera pegou, comprou um título lá, com vencimento para daqui a 5 anos, só que a meta dessas pessoas era para 2 anos. E aí tá todo mundo resgatando antes da hora. E aí quando eles resgatam antes da hora, normalmente a corretora vai fazer o quê? Vai dar uma punição, vai falar, ó, aí tem um pedágio. E aí essas pessoas perdem um pouco do valor do que foi investido, da rentabilidade. De repente tá ganhando dinheiro, rendeu, mas vai resgatar menos do que deveria. Por quê? Porque a corretora vai pegar esse dinheiro e vai pagar a mais para quem estiver comprando esse título. Você consegue esse mercado nas grandes corretoras, no Inter, no BTG, na XP, no Nubank, você tem esse mercado. Nos bancões, você não tem, porque eles vendem os próprios títulos e recompram, então você não tem esse mercado secundário, você não consegue comprar de outras pessoas. Mas nas grandes corretoras você consegue. E lá você consegue taxas muito melhores do que as taxas normais que bancos e corretoras oferecem. Tem só um porém, o mercado de renda fixa abre às 10 horas da manhã. 10 horas ali é o melhor horário para você comprar. A partir das 10 a galera já começa a pegar e se você for olhar de tarde já não tem nada interessante. As melhores taxas estão ali nos primeiros minutos, na primeira hora. Então olha ali 10 horas da manhã quais os títulos te atendem. Você pode pegar tanto pré-fixado quanto pós-fixado, mas é aquilo que eu falei, a meta é o mais importante. Se você quer trocar de carro daqui a 2 anos, pegue um título que vença daqui a 2 anos, porque aí não é você que vai ter a dor de barriga para vender o título antes do prazo, como acontece com um monte de gente que está lá no mercado secundário. Por quê? Porque eles compraram um título com prazo lá na frente e precisava do dinheiro antes. Então estabeleça sua meta, mas pense no prazo. Ah, minha meta é para daqui a 2 anos, escolha um título que vence daqui a 2 anos. Normalmente os pré-fixados vão muito bem, tá? É assim que eu começaria do zero hoje, montando minha reserva de emergência com títulos de alta liquidez, que podem ser CDB de liquidez diária e Tesouro Selic, e um pouquinho, sei lá, uns 10, 20%, talvez, colocar
na independência financeira. É sempre bom você já começar a entender como é que funciona ali a independência financeira. Se você tiver outras metas, aí você tem que elencar qual a meta mais importante. Se você tiver dinheiro para aportar em outras metas também, o que você pode fazer? Você pode estabelecer essas metas e até aportar. Mas eu acho que o mais importante é terminar primeiro a sua reserva de emergência. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e se você gostou ainda da comunidade Mira, o link para você se inscrever está aqui embaixo para você assinar. Tem muito conteúdo, tem curso, tem carteira, tem tudo que você precisa num único lugar. Fica aqui o meu convite para você participar e um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.